Agora a gente fica aí ouvindo certas coisas que a gente fica até abismado. A gente fica ouvindo certas coisas aí que a gente, sinceramente, a gente fica pensando como que pode ter pessoas dessa natureza maligna. Por exemplo, ouvi dizer aí que tem falsas igrejas que a pessoa cobra para a pessoa fazer um voto. E se a pessoa não pagar aquele voto, é amaldiçoada. Tem igreja que fala assim, ó, você tem que fazer um voto, você está com problema, então você tem que fazer um voto de 1.000, 2.000 reais. E se você não pagar, você vai ser amaldiçoado, você não vai ficar livre desse problema. E a pessoa vai e acredita naquilo e tira de onde não tem para dar para aquele falso pastor, para aquela falsa igreja. Irmão do céu, esse povo não tem medo de ir para o inferno, não. Porque quem faz isso, meus irmãos, vai para o inferno. Está brincando com a palavra de Deus. Aonde já se viu uma coisa dessa? Não existe uma coisa dessa. As pessoas cobrar nas igrejas para curar, cobrar para orar, cobrar vendendo coisa dentro de igreja. Isso não pode. A palavra de Deus é gratuita. Aleluia, Jesus. E isso é igreja mundana. É a igreja que incorporou o mundo, que faz as coisas cobrando, que pensa que igreja é ganhar dinheiro, que pensa que igreja é maneira de ganhar dinheiro. Isso é amizade com o mundo. Aleluia. Mas o apóstolo diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É esses aí que ficam envolvidos em política, fica aí brigando por partido político, é esses falsos pastores que ficam aí aparecendo nas mídias, ganhando dinheiro na internet, chegando, aparecendo em palanque, fazendo campanha para candidato A, candidato B. Isso é amizade desse mundo. Porque se eu olhar o exemplo de Jesus, Jesus não fazia nada disso. Jesus era famoso, mas Jesus se escondia. Jesus fazia milagre, mas não vivia aí aparecendo, se mostrando. Jesus dizia, olha, não conta nada para ninguém que eu fiz isso. Jesus era humilde, ele deu exemplo de mansidão. Agora esses aí não faz nada e quer aparecer. Olha, conta lá que fui eu que fiz. Olha, conta lá que fui eu. Fui eu. Então isso aí é querer se aparecer, tem nada a ver com a igreja de Cristo. É amizade mundana. Aleluia. Aleluia. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E o Espírito Santo, ele é ciumento. Ele quer que nós sejamos somente dele e não do mundo. Aleluia, Jesus. Então, se ele é ciumento, é bom não brincar com ele. Porque ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua igreja. Aleluia. Então é bom nós não excitarmos o ciúme do Espírito Santo. Porque ele ama a cada um de nós com um amor indescritível. Então nós devemos procurar corresponder a esse amor do Espírito Santo. Aleluia. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqueles que querem se ensoberbecer, eles perdem a graça. A soberba incha. A soberba faz com que as pessoas se achem melhor que os outros. Glória a Deus, aleluia.
A soberba faz que as pessoas desprezem os outros, se achem superiores, isso é soberba. E um coração soberbo é um coração que o Espírito Santo detesta, porque a soberba é característica desse mundo aí fora. As pessoas vivem na soberba, as pessoas desprezam os outros, as pessoas se acham maiores que os outros. Então Deus não vive, não agrada desse mundo. Aleluia. Por isso que Deus nos chamou para que nós sejamos humildes, um respeita o outro. Aqui na igreja, um tem que considerar o outro superior a si. Na igreja do Senhor Jesus, os outros consideram os seus irmãos, dão honra a seus irmãos. Aleluia. E isso o mundo não quer, porque o mundo vive na soberba. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Palavra maravilhosa, meus irmãos. É a resistência que nós devemos ter. Pode, senta aí, que nós já vamos orar pelo irmão, viu? Senta aí, escuta, que nós já vamos orar pelo irmão. O diabo, ele vem tentando atrapalhar, ele vem tentando jogar seta maligna na nossa vida, pensamentos negativos, ele vem com aqueles pensamentos, não vai dar certo, você está doente, você vai morrer, sua vida vai ser só um fracasso, sua vida não tem jeito, dá um tiro nesse ouvido, se mata, joga lá da ponte. Isso é o diabo falando para as pessoas. Porque as pessoas se matam, vai lá na ponte do Rio Tijuca e se joga de lá. É o diabo falando na mente daquela pessoa. Vai lá, se joga, sua vida não tem mais jeito. E a pessoa vai ouvindo aquilo e vai acreditando no diabo e vai lá na ponte. E isso, muitas vezes, o diabo vem na nossa mente e coloca muitos pensamentos negativos. Você não vai dar conta de pagar, você não pode comprar, você não pode ter. Seu filho não vai conseguir, seu filho vai morrer, sua filha vai morrer, e vem com esses pensamentos. Seu filho está na pior, e aquilo o diabo vem na nossa mente. Né? Você vai ficar devendo, você não vai dar conta, pode pecar, pode adulterar, vai, pode beber, pode fumar, vai, que não faz mal não. Não tem problema, só uma biritazinha, não tem problema não. Só um cigarrinho agora, vai, fuma. Ele fica assim, vai, fuma. Só esse. Depois você não fuma mais. Só esse pode. Outros ele... Porque tem uns que aceitam certas coisas, outros não. Então o diabo vai naquilo que ele tem a fraqueza. Uns é droga, fuma essa droga aí que você vai ver como que vai melhorar. A droga, ela não faz mal. A droga é um laxante, é um relaxante. Maconha você pode usar tranquilo. Aí a pessoa, se não resistir, a pessoa vai e faz o uso daquele pecado. Então nós temos que ter resistência. A gente sabe que aquilo é contra a palavra. A gente sabe que aquilo vai fazer mal, a gente tem que resistir. Dizer, não vou fazer, não vou. A gente precisa ter resistência contra o pecado. Aleluia. A gente precisa resistir aos pensamentos errados. Vem um pensamento assim, você não vai conseguir, você tem que rebater, dizer, eu vou conseguir. Aí vem outro pensamento, não. Aconteceu algo com sua filha, aconteceu algo com seu parente, aconteceu algo com seu filho, você tem que resistir, não aconteceu, está tudo bem, está tudo nas mãos de Deus. Aleluia. E resistir. Você não vai conseguir pagar,
Você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo, você não vai conseguir adquirir, que é muito caro. Você tem que resistir, dizer, não, eu vou, Deus vai preparar, Deus é o provedor. Aleluia. E você resiste, irmão, aquele pensamento negativo, e o diabo vai cansar. Aleluia. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Quando ele vê que você não aceita as propostas dele, o diabo, quando ele vê que você não aceitou a sugestão dele, ele vai dizer, deixa eu sair daqui, procurar outro, que esse aqui é rocha dura. Esse aqui está firmado na rocha. Esse aqui eu não posso iludir ele, não. Deixa eu procurar outro. Aí o diabo sai e vai procurar outro. É isso que o diabo faz. Ele vai e volta. Ele é custoso. Ele quer ver a tua derrota. Ele não quer ver a tua vitória. Então ele vai dar um descanso, vai procurar outro, mas depois ele volta. Deixa eu voltar lá, ver se ele agora. Aí vem com os pensamentos negativos de novo. Aí nós temos que estar vigiando. Quando vier um pensamento negativo, é o diabo. Você tem que repreender na hora. Aleluia. Sai fora, Satanás, vai embora. Não aceita esse pensamento. Porque o diabo, irmão, ele atua na nossa mente. Não é em lugar nenhum. Não é na parede. Não é em lugar nenhum. Ele atua na mente. É na mente que ele vai tentar jogar pensamentos negativos, pensamentos de doença, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos que você está com uma doença que não tem cura. E ele vem na tua mente e usa a boca dos outros também. O diabo, ele tem esse artifício, usar a boca dos outros. Assim como ele entrou na boca de Pedro, que Jesus repreendeu, falou, afasta-te de mim, Satanás. Ele entra na boca de qualquer um, até de familiares nossos. Você está achando que aquela pessoa está querendo te ajudar, ela está querendo te tirar da comunhão com Deus. Então a gente tem que prestar atenção, ter muita vigilância, porque o diabo usa boca dos outros para falar contra nós, para tentar nos tirar da comunhão com Deus. Nós temos que resistir, nós temos que falar assim, não aceita, está repreendido, não aceita essa palavra, está repreendido em nome de Jesus, não aceita. Isso aí, não aceita, isso aí não vai acontecer comigo, está repreendido. E assim, a gente vai vencendo, porque o diabo ele vai afastar vai afastar de nós e vai afastar. Ele fugirá, não é isso que diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai fugir. Por que ele vai fugir? Porque quando ele vê que nós estamos firmes com Cristo, ele vai fugir porque vai ver que ele não tem poder nenhum contra nós. E nós podemos ali repreender ele, e aí ele vai cair por terra. Aleluia. Então ele foge. Ele foge porque ele vê que está correndo perigo. Agora é ele que está correndo perigo. Porque faz aquele ali está em comunhão com Deus, que ele ali está firme. Se ele me repreender aqui, eu vou ter que me manifestar. Ele pode até mandar cair fogo do céu, mandar me queimar aqui, então eu vou fugir. Porque Jesus está com ele. E ele foge. Então nós devemos estar vigilantes. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aleluia. Aleluia. Nós não queremos ter comunhão com Deus. Não tem a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que chegar a Deus. Nós temos que procurar Deus. E ele se chegará a nós. Aleluia. Para Deus estar conosco, nós temos que primeiro nos chegar a ele.
Aleluia. Procurar Deus, procurar as coisas de Deus. Ir na igreja, fazer a obra de Deus, ler a palavra, orar. A oração, nós chegamos a Deus. Aleluia. Quer ter vitória, uma pessoa não ora, não pede. Vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho na igreja, em casa. Deus atende. A oração, meus irmãos, é uma arma poderosa. Pode pedir qualquer coisa em nome de Jesus que você está precisando, que é para o seu bem. Você não pode pedir para agradar os seus prazeres. Você tem que pedir para o seu benefício, para a sua vida. Aleluia. Você não pode pedir para pecar, mas você pedir para a sua vida, alguma coisa que você quer, para a sua família, pode pedir, e Deus vai te atender. Aleluia. Deus, aleluia. É a nossa ferramenta, é a oração. Glórias a Deus. E na oração a gente chega a Deus, a gente chega perto de Deus, a gente se aproxima de Deus. Aleluia. E Ele vai então se achegar a nós. Irmão, é a coisa mais maravilhosa nós estarmos perto de Deus. É a riqueza maior desse mundo, porque quem está perto de Deus está protegido. Quem está perto de Deus tem tudo, porque Deus pode tudo. Quem está perto de Deus está com as portas abertas, está com a saúde, está com a vitória na mão, está com a vida abençoada. Aleluia. Glórias a Deus. Tem muitos que vai atrás do homem achando que o homem é que vai dar o que ele precisa. Coitado dessas pessoas. Vive só de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. Mas aqueles que achegam a Deus, meus irmãos, é só vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossa miséria, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aqui mais uma vez o apóstolo chamando a atenção, puxando a orelha daqueles que têm o espírito duplo. Aqueles que estão com um pé na igreja, outro pé no mundo. Aqueles que não têm firmeza com Cristo. Aqueles que abandonam Jesus por qualquer coisa. Aqueles que abandonam a casa do Senhor, aqueles que abandonam Jesus. Hoje está orando, amanhã já está nas coisas mundanas. Esse aí tem um espírito duplo. Então aqui o apóstolo chama a atenção que as coisas para ele não vai dar certo. Porque lá no início do capítulo nós lemos que o Espírito Santo habita em nós e tem ciúme. Então em vez de você ficar na bênção, aí você dá ouvido ao diabo, aí você sai da presença de Deus, vai para as coisas do mundo, é onde a pessoa cai na derrota, cai no fracasso. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele finaliza dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia. Então, a pessoa, irmãos, nós devemos sempre nos humilhar perante Deus, pedir perdão e procurar sempre estar junto de Deus, falando com Deus, colocando diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, como nós vamos fazer aqui hoje. Colocar, cada um aqui vai pedir a Deus sobre o seu problema. Eu não sei qual que é o seu problema, mas Jesus sabe. Jesus sabe qual que é o teu problema. E Ele vai te ouvir, vai te atender nesta noite. Porque você, quando ora, você se humilha e Deus vai te exaltar. Hoje a situação está difícil, mas amanhã ela vai estar uma situação favorável a você. Você vai estar lá em cima, aleluia. Você vai estar no lugar de destaque, porque essa é a vontade de Deus, te colocar lá em cima,
fazer você prosperar na vida, fazer você ter as coisas, fazer você ter sucesso, ser bem-sucedido, ter saúde, ter paz, ter alegria. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos nos humilhar, pedir perdão, pedir a Deus, aleluia, estar junto de Deus, se humilhar perante Deus, não perante o homem. A humilhação aqui, humilhai-vos, que diz aqui, perante o Senhor. A humilhação aqui é perante Deus, não perante o homem. Aleluia. Perante Deus é que nós vamos nos humilhar, dobrar o nosso joelho e reconhecer a soberania, a realeza de Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei. Aleluia. E ali nós vamos então nos humilhar perante o Senhor, como nós fazemos. Quem puder ajoelhar, ajoelha. Quem não puder ficar de pé. Quem não puder pode ficar sentado mesmo. Mas ali nós nos humilhamos perante o Senhor. Aleluia. Amém? Então vamos orar. Louvado seja Deus. Antes da oração, aleluia, nós